dar início a mais um domingo especial para dar continuidade àquilo que a gente começou de manhã, aquilo que o Senhor iniciou de manhã, com aquilo que a semente que Ele nos semeou em nossos corações pela manhã, e dando continuidade a isso. Eu queria te convidar a que você fechasse seus olhos, fizesse nesse momento, no seu momento de introspecção, momento que você apresenta a tua vida diante do Senhor. É um momento de preparação também, né? Preparação para tudo aquilo que nós vamos realizar aqui nessa noite. Então, se você quiser, abra a sua boca, levante suas mãos, declare teu carinho, teu amor pelo teu Pai, que é o teu Senhor. E vamos juntos adorar o Senhor. Mas faça esse momento de preparação. Eu te convido a adorar o Senhor com alegria, amém? Vamos adorar porque é digno de toda a honra, todo louvor, e todo poder e toda a glória. Pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será. E o teu louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será. E o teu reino nunca mais passará. Ó eterno Deus.
Glória a Deus. Aleluia. Vamos continuar adorando o Senhor. Aleluia. Não se preocupe com nada, irmão. O Senhor não precisa do nosso teclado, o Senhor precisa do nosso coração. Vamos dizer a Ele assim. O teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha o teu reino, sua bandeira levar, ver as nações se prostrando para te adorar. Diga meu coração. Meu coração será sempre teu, será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar, teu amor. Me envolver em teus braços, sentir teu calor. Teu amor. O teu amor me fascina, mexe com meu coração. Gera em mim. Gera em mim uma paixão. Quero viver o teu reino. Quero que venha o teu reino, sua bandeira levar, ver as nações se prostrando para te adorar. Meu coração, deixa ele, será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor. Me envolver em teus braços, sentir teu calor e viver. Me envolver em teus braços, sentir teu calor. Em teus braços, sentir teu calor. Léo. Amados, vamos ter um período agora de oração. Eu queria que você juntasse com 2, 3 irmãos no máximo, para a gente estar compartilhando esse período de oração, e que você perguntasse ao irmão: o que você quer que eu ore por vocês? E que vocês estivessem orando uns pelos outros, como diz o texto sagrado. Nós estamos orando um irmão, orando pelo outro. Vamos fazer essa oração nesse momento. Aproveite esse momento de comunhão e
oração. Amém? Amém. Amados, vamos fazer agora uma leitura do texto bíblico
texto sagrado, que está sendo projetado aqui na frente. Eu queria te convidar a ficar de pé, para a gente fazer essa leitura do texto bíblico. Você pode se colocar de pé? Se você pode. Se você não pode se colocar de pé, você pode ir sentado. Essa é uma leitura junto com toda a congregação, é parte que eu estarei lendo, parte que vocês estarão lendo. Então, como o texto está aqui projetado, eu quero que você leia com a voz bem forte, bem firme, voz alegre, daquele que está muito feliz de estar aqui na casa de Deus celebrando Ele nessa noite. Amém? Nossa leitura fica no Salmo de número 68, do verso 1 ao verso 8. Ó Deus, Tu és o meu Deus, ansiosamente te busco. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Sim, nos honrados com o tempo, para ver o Teu poder e a Tua glória. Porquanto a Tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei, enquanto viver. Em Teu nome eu levantarei as minhas mãos. Só um minuto, vamos voltar no verso anterior. Porque o verso anterior estava para os homens, né? Não só para o dirigente, para os homens. Então eu vou deixar os homens. Vamos voltar no verso anterior. Os homens. Porquanto a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Agora sou eu. Assim eu te bendirei por quanto viver, enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se farta, como de tutano e de gordura, e a minha boca te louva com alegres lábios. Quando me lembro de Ti no meu leito, e medito em Ti nas vigílias da noite. As mulheres. Pois Tu tens sido o meu auxílio, de júbilo canto à sombra das Tuas asas. Todos. A minha alma Se apega a Ti, a Tua destra me sustenta. Amém. Podeis assentar. Nós vamos ter agora o nosso momento de dízimos, de oferta. Temos o QR Code aí na frente do banco. Na sua frente tem um QR Code para que você possa estar ofertando, dizimando. Pode estar trazendo também em espécie o seu dinheiro aqui no gasofilaço. Lembrando que Deus ama aquele que dá de bom coração. Momento de dízimos e ofertas. Vamos declarar quão grande é o nosso Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação.
Jesus vier em glória e a uma semente então me transportar. Adorarei, sabe para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Senhor, agradecemos a Ti pelos dízimos, pelas ofertas. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada irmão. A oração que fazemos, ó Pai, que não falte o pão de cada dia na mesa de cada irmão aqui dessa igreja. Que as portas do trabalho continuem abertas e que o teu povo seja sustentado pelas mãos do Senhor, em um nome santo de Jesus. Amém. Vamos ouvir agora a palavra. Deixe seu coração aberto para que o Senhor possa falar contigo através do seminarista Hélio. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. É um privilégio sempre estar aqui. Eu estava hoje mais cedo, lá no treinamento da EBD dos professores, que é um momento muito bom também da gente poder compartilhar novas ideias, novas estratégias para o EBD. E hoje o desafio, nessa noite, é da gente continuar falando sobre unidade, e a gente está ouvindo sobre esse tema à luz de diferentes perspectivas, sobre diferentes subtópicos, em novas abordagens. E o desafio dessa noite, nós, agora no mês de fevereiro, nós estamos falando sobre a ação do Espírito Santo promovendo a unidade. E eu gostaria de conversar com os irmãos nessa noite sobre humildade para unidade, a semelhança de Cristo. Então, o tema da mensagem é humildade para unidade, a semelhança de Cristo. E nós, para conversarmos sobre isso, nós vamos analisar a letra de uma música que está na Bíblia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Assim, falei de música, você achou que era Salmos, né? Não é. Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler do 1 ao 11. Filipenses 2, do 1 ao 11. Todos acharam? Sim? Eu vou ler na minha versão que é NVI, mas você pode acompanhar na versão que você tiver. Não sei se vai ser projetado, se for, você pode acompanhar na tela também. Filipenses 2, versículo 1. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar mais uma vez? Deus amado, nós te agradecemos pela tua palavra. Senhor, como é precioso nós muitas vezes lermos os mesmos textos tantas e tantas vezes.
e o Senhor continuar trazendo coisas novas para o nosso coração. O Senhor continuar nos trazendo respostas, o Senhor continuar trazendo consolo, cura, Senhor, transformação através das mesmas linhas. Só a Tua palavra é capaz de fazer isso, Senhor. E nós te agradecemos por ela e pedimos que o Senhor, apesar das minhas imperfeições, que não são poucas, que o Senhor possa abençoar a Tua igreja nessa noite. Que o Senhor possa falar o coração do Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa é uma carta, nós sabemos disso, né? Paulo estava escrevendo para os crentes da cidade de Filipos, e Paulo ele escreve algumas cartas, né? E se a gente olhar, havia uma grande resistência ao ministério do apóstolo Paulo. Obrigado, meu irmão. Muitos crentes não aceitavam, por exemplo, que Paulo era apóstolo. Né? Muita gente não acreditava que ele realmente tinha visto Jesus, de que ele tinha conversado com Jesus, de que ele não tinha direito de falar as coisas que ele estava falando. Então, em muitas cartas que Paulo vai escrever, você percebe um tom agressivo, um tom que ele está se defendendo de acusações, de que ele está estressado de uma certa forma, defendendo, tendo que argumentar uma série de coisas. Mas a gente não vê esse perfil em Filipenses. Filipenses é uma carta muito diferente. Era uma igreja que amava Paulo, era uma igreja que tinha muito carinho por ele, e Paulo tinha um carinho gigantesco por essa igreja. Era uma igreja que ajudou Paulo em momentos de muita necessidade, uma igreja que foi parceira nos projetos dele, e foi uma igreja onde, sabe aquela história que tudo deu certo? Essa era a igreja de Filipos. E nesse momento, quando ele escreve a epístola aos Filipenses, ele está preso. Paulo está preso, em dificuldades financeiras, com saudade das pessoas, correndo risco de vida. Mas quando a gente lê a carta aos Filipenses, é chamada de Epístola da Alegria. Esse não tem esse sentimento de minha vida está um caos, está tudo dando errado, mas quando você lê, você percebe uma intensa alegria. Né? Então, quando a gente olha, por exemplo, em Corinto você tinha pessoas ficando bêbadas na ceia do Senhor. Você tinha um menino que estava tendo relações sexuais com a madrasta. Você tinha gente que estava segregando as pessoas mais pobres. E Paulo ele começa a falar assim, gente, onde vocês estão com a cabeça, servos do Senhor? Ele chega para os Gálatas e fala, ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Chama de insensato de enfeitiçado na mesma frase. Então eram cartas muito agressivas. A gente não vê isso aqui. Então era uma igreja que enchia o coração de Paulo de alegria. Se nas outras que davam dor de cabeça ele fala assim, que alegria falar com vocês, essa aqui a alegria era maior ainda. E dava a impressão de que não tinha como você ser mais feliz com uma igreja. Mas Paulo está falando para a gente, queria que você não fechasse sua Bíblia, porque eu não sei se é pregador não, tá gente? Eu sou professor, eu explico as coisas, né? Então vamos estudar esse texto comigo. Queria que você desse uma olhada no versículo 2. No versículo 2 ele fala uma coisa muito interessante. Completem a minha alegria. Sabe, ele começa falando assim, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, e é muito interessante que apesar dele começar com uma expressão condicional, que é o ser, ele não está levantando uma hipótese, é uma figura de linguagem que não vou explicar, Thais explicaria muito melhor do que eu, mas aqui ele está partindo do princípio que já que isso é verdade, então vamos ler com essa entonação. Já que nós estamos em Cristo, que nós temos alguma motivação, que temos exortação do amor, que temos comunhão do Espírito, o que ele está dizendo? Gente, a nossa relação é muito boa, a gente tem muita coisa para se alegrar, tudo isso está fluindo muito bem. Por isso que ele fala, agora completem a minha alegria. Falta muito pouco, eu sou muito feliz com vocês, mas não 100%. Está faltando um negocinho, está faltando um detalhezinho. Que detalhe é esse? Se você olhar no versículo 2, ele vai falar, tenham o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. O que Paulo está dizendo? Vocês conseguiram gabaritar todas as outras áreas. A única coisa que está faltando é a unidade na igreja. Meus irmãos, ter unidade na igreja é mais difícil do que resistir à perseguição política, porque muitos eram mortos nessa época. É mais difícil do que combater a falsas doutrinas. Muitas igrejas estavam sofrendo sob a influência do gnosticismo, que era uma corrente filosófica muito forte naquele período, que, entre outras coisas, falava que Jesus não era Deus. Então as igrejas estavam sendo contaminadas por teologia estranha, e Paulo, em vários momentos, ele precisa ensinar a igreja a relembrar o evangelho verdadeiro, tanto que ele fala em alguma das suas cartas, se mesmo um anjo vier aqui trazer outro evangelho, que ele seja considerado anátema.
Então Paulo tem uma grande preocupação, essa igreja não tem esse problema, o que mostra pra gente que a unidade talvez seja uma das coisas mais difíceis de uma igreja conseguir. Uma igreja que estava quase perfeita. Paulo está falando, olha, vocês são exemplares, que todas as outras pudessem ser como vocês, mas, por favor, completem a minha alegria. Falta tão pouquinho. Né? Então isso é muito difícil, e a gente começa a ver que na igreja de hoje também é. Se a gente vê os evangélicos, eles começaram no Brasil sendo perseguidos. O meu pai, por exemplo, quando ele aceitou a Cristo, porque ele era católico nominal, era aquele católico porque todo mundo era, né? Os pais eram, os avós eram, então todo mundo era católico. Não ia na missa, não fazia nada, né? Nunca participou de verdade. Até que um dia o meu pai ele resolve ir na igreja para conseguir flertar com as meninas da igreja. Olha como o Espírito Santo peca, né? Então ele tinha esse objetivo. Nossa, né, as meninas da igreja se arrumam tão bonitinhas, elas são tão bonitinhas e tal, não sei o que, ponto de olho em uma. Aí foi com a intenção de namorar, não conseguiu namorar com ninguém e ainda aceitou a Cristo. Eu adoro essas histórias, né? E aí o Espírito Santo, né, armou o laço para ele. E aí, quando ele se converteu e ele assumiu o compromisso com Cristo, a minha avó botou ele para fora de casa, né? E a minha avó, não somente isso, ela foi na cozinha, pegou uma faca, se cortou com a faca, foi na delegacia falando que ele tinha esfaqueado ela. O meu pai, ele era militar, então ele não podia ser preso numa cadeia comum, então ele foi preso na cadeia da aeronáutica, lá, não sei como é que chama, acho que é isso, cadeia da aeronáutica. E aí, essa informação começou a espalhar, nossa, o sargento tal lá fez isso, pessoal, que absurdo, tinha que quebrar ele, não sei o quê. Até que isso chegou no chefe dele e falou, impossível. Eu conheço esse cara, jamais faz uma coisa dessa. Não bate com quem a gente conhece. E, meus irmãos, depois tudo, né, se resolveu, e hoje a gente sabe que a minha avó tem um transtorno bipolar e tem uma série de coisas que poderia já estar se refletindo desde essa época. Alguns comportamentos que a gente achava que era só ruindade, né, na verdade já podia ser a patologia dela, hoje ela toma remédio, né, é uma outra pessoa e tal. Mas o fato é que muita gente, quando assumiu um compromisso com Cristo, perdia coisas. Era colocado para fora de casa, apanhava, teve gente que morreu por conta disso. E a gente agora vive um momento que ser evangélico é trend, é legal, sabe? Hoje vários artistas são evangélicos, né? Aquela pessoa que aparece pelada na novela, depois ela está dando profissão de fé no outro dia como se nada tivesse acontecido, né? Como se fosse a coisa mais normal, né? E a igreja, ela foi se especializando em evangelismo. Então ela começou a divulgar o evangelho e em certo momento o evangelho se confundiu com a programação da igreja. Então, estar em Deus é estar na igreja, né? E as igrejas foram enchendo, foram lotando, os evangélicos hoje já passam de 40 milhões de pessoas. Só que a partir do momento que cada vez mais chega pessoas pela porta da frente, agora continua saindo muita gente pela porta dos fundos também. Muita gente decepcionada, muita gente iludida, muita gente que acreditou em promessas de coisas que não aconteceram, muita gente que ouviu que tinha que dar 10% para o pai, 10% para o filho, 10% para o Espírito Santo, a gente tinha que deixar o salário inteiro, e várias falcatruas que foram surgindo e pessoas foram decepcionadas. Entrega o teu salário todo para Jesus, que no outro dia vai ter 2 carros na tua porta, assim, o da White, da Sedai para cortar a tua luz da água, porque você tem que pagar a conta, né? Então, muita gente foi ficando decepcionada. Tanto que hoje no IBGE existem os crentes desigrejados, é uma categoria que não existia, né? Não havia o evangélico não praticante. Hoje existe, né? E é um grupo cada vez maior. Inclusive existem os evangélicos não institucionalizados, ou seja, pessoas que se definem como evangélicas para o IBGE, mas que não se associam a igreja nenhuma. Sou evangélico, mas por escolha não farei parte de nenhuma igreja, né? Então, essas coisas vão acontecendo porque é muito difícil a gente viver a unidade. Isso está se repetindo cada vez mais hoje. E qual era o problema de unidade dessa igreja que Paulo está tratando nesse texto? O próprio texto vai dizer para a gente. Se Paulo está falando, olha, completem minha alegria, né, tendo o mesmo modo de pensar, né, que vocês tenham um amor, um só espírito, uma só atitude, ele vai dar alguns conselhos no versículo 3. O versículo 3 vai falar para a gente, não façam nada por ambição egoísta, ou em algumas traduções, não façam nada por contenda, em algumas outras traduções, não façam nada por partidarismo. Todas as 3 definições estão corretas.
A palavra é eritheia e ela tem uma ideia de atitudes que causam divisão de grupo. Então, tanto faz se você vai criar partidos, né, que era uma palavra usada para partidos, inclusive partidos políticos, ou se você vai fazer atitudes que vão rachar o grupo em vários segmentos. Essa que é a ideia. Então, pode ser uma contenda, pode ser um partidarismo, pode ser uma ambição egoísta. Alguma coisa que você vai dividir o corpo de Cristo. Não façam isso. Se Paulo está falando para não fazer, é porque as pessoas faziam, né? Segundo ponto, não façam nada por vaidade ou por vanglória. O que seria isso? É aquela pessoa que fala assim, não, essa música só fica boa na minha voz. No café da manhã da igreja só meu bolo que presta. As pessoas só se sentem bem-vindas quando eu estou na portaria. Quando as pessoas vêm lá na classinha das crianças, se as crianças verem que não sou eu que vou dar aula, ela já fica feliz. É aquela pessoa que ela acha que ela é indispensável na igreja. Se não tiver ela, a igreja não existe, né? E sabe qual é o grande problema? É que existem algumas igrejas que acabam caindo nessa armadilha de achar que se o maior dizimista da igreja ficar chateado e for embora, que a igreja vai falir. Se achar que aquela pessoa que tem a voz mais bonita foi embora, não vai ter mais graça no ministério do louvor. Ou se achar que aquela pessoa que as crianças mais amam, as crianças não vão mais participar. Isso não existe. E uma igreja que fica refém de pequenas celebridades, quando a pessoa acha que ela é o centro das atenções da igreja, ela não está de fato abençoando a igreja. Então essa é uma coisa muito importante. Quando a gente se torna uma estrela dentro da igreja, quando as pessoas só querem se for você, quando você cria essa dependência emocional, isso não é bênção, isso não é bom. Então a gente não pode fazer alguma coisa para o Senhor, mas é pensando, não vou fazer porque ninguém me elogiou essa semana. Se eu vier aqui e fizer uma pregação e ninguém me mandar uma mensagem no WhatsApp, olha que bênção, então não vou pregar mais. Não pode. E o que Paulo está falando é o seguinte, vocês são uma igreja produtiva, mas tem gente fazendo coisa por vaidade. Tem gente fazendo coisa para se inflar, para se enaltecer. Não pode, porque senão não é bênção. Não dá para ser feliz desse jeito. Outra coisa que ele vai falar, não façam, humildemente, considerem os outros superiores a vocês mesmos. E meus irmãos, isso aqui é uma coisa que é difícil demais em qualquer igreja, do passado e do presente. A gente gosta muito, né, de se apegar a títulos humanos para a gente se sentir superior às outras pessoas. Se a gente olhar na Bíblia, todo mundo era cristão. Mas havia uns cristãos que se tornaram cristãos vindo do judaísmo. E havia uns cristãos que se tornaram cristãos vindo do paganismo. Aqueles que eram cristãos vindo do judaísmo se achavam superiores porque eles eram judeus que estavam quase já no cristianismo, faltava muito pouquinho, estava perto, eles estavam seguindo os ritos que Deus havia passado para eles. Os que vieram do paganismo estavam muito perdidos. Eles são uma classe inferior. Eles nem foram circuncidados. Eu vi sábado, o outro estava na pracinha jogando bola, ele não guardava o sábado. Não, ele é crente, mas eu sou um crente premium, né? Eu sou um cristão um pouquinho melhor. Meus irmãos, hoje existem pessoas que se gabam até das suas igrejas pelos ministérios que tem lá e não tem na outra. Não sei se vocês já participaram de conversas assim. Irmãos, a minha igreja tem um ministério que é uma bênção, que é o ministério do jornalismo. A gente chegam lá, eles tiram foto, fazem matérias, tem uma pessoa que é para fazer envio de mensagens automáticas pelo WhatsApp, e a gente tem um ministério da cura da artrite, e sabe, uns negócios o pessoal vai falando, nossa, a nossa igreja tem 15 mil pessoas no hall de membros, nossa, a nossa igreja agora está tendo que fazer 5 cultos, porque é tanta gente que a gente não consegue, e as pessoas começam a falar, não sei se vocês já perceberam isso, e de olhar com olhos espirituais para certas coisas, que tem gente que fala com o intuito de tentar causar inveja no outro, pelas coisas de Deus. Isso é muito bizarro. Mas isso acontece. Você fala assim, quantas crianças tem lá na sua igreja? Mas, nossa, que bênção, meu irmão. Deus abençoe, na minha tem 230. Né? Então, assim, tem gente que compete. E se nós olharmos, eu vivi uma experiência que eu achei muito interessante. Foi quando eu participei de uma comissão de sucessão pastoral. Não indico, não foi legal, mas precisei participar. Precisei participar, ninguém queria, né? Depois eu fui entender porquê.
E aí a gente tinha as nossas reuniões e o grupo estava dividido em dois, irmãos. Eram, sei lá, 11 pessoas e estava 6-5. Basicamente é isso. Do início ao fim do processo, tinha 6 pessoas que queriam uma coisa e 5 pessoas que queriam outra. E a gente não chegava ao consenso em absolutamente nada. Até que teve um dia que uma pessoa que não fazia parte do grupo que eu fazia, que era o grupo dos 6, chegou e falou assim: mas irmãos, olha só, eu tenho 40 anos aqui nessa igreja. E aí eu tive que virar para ele e falei assim: meu irmão, o que você quer que eu faça com essa informação? Qual é a motivação do seu coração em me trazer essa informação? Você está querendo dizer que a sua opinião vale mais do que a minha pelo tempo de igreja que você tem? Você está querendo dizer que você sabe mais do que eu, que é melhor para essa igreja, pelo tempo de casa que você tem? O que você está querendo dizer com isso? O que você quer que a gente faça a partir disso? Não entendi. Você pode explicar qual é a sua ideia? Porque eu não entendi qual é a sua proposta de trazer isso. Existem pessoas, meus irmãos, que acham que dentro da casa do Senhor, antiguidade é posto. Porque se você acabou de chegar aqui nessa igreja, mesmo que você seja crente a vida toda, mas se você é novo aqui, você é uma subclasse dentro da igreja. Eu estou acima de você. Então as pessoas, elas se apegam a coisas irrelevantes. Então, até aquilo que um título que não existe, as pessoas vão criar um rótulo que não existe, a fim de que elas possam, de alguma forma, se sentir melhores que você dentro da casa de Deus. E isso é um absurdo. E é o que Paulo está falando. Não considerem os outros superiores a você. Porque quando você se considera superior aos outros, você erra a mão. Mas quando você considera o outro superior a você, você consegue fazer isso de uma forma equilibrada. Tá? Aí seguindo aqui. Na carta então aos Filipenses, Paulo ele vai falar para a gente que a santificação bíblica ela não vai acontecer só com leitura da Bíblia e oração. É necessário que a gente tenha uma obediência extrema à palavra de Deus, e ele aponta o exemplo de Cristo para que nós possamos seguir. E ele fala que Cristo, ele nos ensina a manter a unidade a partir da humildade. Ele fala que nós temos que abrir mão de coisas para o bem comum do povo de Deus. E aí Paulo, quando ele vai falar sobre isso, ele vai trazer um hino. Se você olhar o versículo 6, em várias Bíblias ele fica com uma formatação diferente. Você tem um texto todo alinhadinho na esquerda, quando chega no versículo 6, ele fica arrumado como se fosse uma poesia. Não sei se na sua Bíblia está assim. Mas essa formatação é porque esse trecho era uma música. Era um hino que não se sabe exatamente a origem, mas acredita-se que ele tenha sido traduzido do aramaico. E esse hino, ele tem duas partes, ele tem duas estrofes. A primeira estrofe, ele vai do versículo 6 até o versículo 8. E a segunda estrofe, ela vai do versículo 9 até o versículo 11. E essas duas estrofes, elas estão falando de um movimento de Jesus que são opostos. Ele faz um movimento num sentido na primeira metade, ele faz um movimento no outro sentido na segunda metade. Na primeira metade, se nós olhamos, a gente vê a descida de Jesus, a humilhação, o esvaziamento. Jesus que recebia louvor, honra e glória, tudo que nós cantamos aqui, ele vai descer ao nosso nível, viver a nossa vida. E cada vez que o tempo vai passando, a humilhação só piora. Então, se nós pensarmos que o Filho de Deus, que participou da criação de todas as coisas, ele se torna um bebê vulnerável, que se alguém não ajudar morre sozinho, morre, tipo, para deixar um copo de água do lado do bebê, ele vai morrer de sede porque ele não consegue beber a água que está do lado. Então, o bebê é vulnerável desse jeito, precisa de alguém para dar banho. Então, o Filho de Deus precisou que alguém desse banho nele para ele não ficar sujo. Se hoje, talvez a gente considere que nós não temos toda a tecnologia que nós poderíamos ter, a gente fica brincando, né? Poxa, estava falando que nessa altura da nossa vida já ia ter carro voador, né? E a gente está tendo que explicar que vacina funciona, né? A gente parece que está atrasado, está regredindo. Imagina naquela época, meus irmãos, que não tinha desodorante, não tinha escova de dente, não tinha pasta de dente, papel higiênico, não tinha coisas muito
básicas. Não tinha carro, não tinha Uber, até cavalo não era todo mundo que tinha. E eu fico pensando que o Filho de Deus, quando ele estava exercendo o seu ministério, ele chegava a caminhar por dia, em média, de 30 a 40 quilômetros. Isso é, você sair daqui agora, não agora que está tarde, né? Senão fica meio enviado. Mas se você saísse do culto da manhã, você veio aqui, pregou de manhã, e você vai caminhando sentido Zona Sul, você vai caminhar a Zona Sul inteira, vai passar pela Barra, pelo Recreio, você vai parar quase em Grumari, andando. Isso era o que o Filho de Deus estava fazendo. E aí, como se já não bastasse toda essa humilhação dele começar a exercer o ministério, os próprios irmãos dele debocharam, não aceitaram. Os líderes religiosos que deveriam ajudar, porque ele está tentando fazer a vontade de Deus, ficaram contra ele, tentando matar ele, até que a gente chega no ápice, que é Jesus morrer a pior morte que existia na época. Jesus, ele morre como um bandido. Ele morre acusado de uma coisa que, quando passa por Pilatos, ele fala diante de todo mundo: olha, ele é inocente, não tem culpa. Se hoje a gente vê crimes que às vezes passam na TV, de que a pessoa é inocente, armam para ela e tentam incriminar e tentam dar um jeitinho de parecer que ela é culpada, você já fica revoltado? Jesus foi pior ainda, porque ele não teve advogado, ele foi publicamente declarado inocente e declararam pena de morte para ele mesmo assim. Com a pior morte que existia, sabendo que ele era inocente. Jesus, ele morre como um malfeitor. E não somente ele morre torturado, porque ele passou por uma tortura, como ele é exposto nu diante de todo o povo, diante da sua mãe. E ele morre. E havia uma palavra, uma expressão no Pentateuco que diz: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Jesus não estava apenas pagando pelo preço dos nossos pecados. Ele estava se fazendo maldito por nós. O Filho de Deus que não tinha culpa de nada. E ele morre. Aquele que tem todo o poder, agora não consegue mais respirar. Não consegue fazer as coisas mais básicas que um corpo humano faz. Esse movimento de descida, ele abrindo mão de toda a sua glória e ficando cada vez pior e pior e pior até que ele morre. É esse primeiro trecho da poesia. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Eu queria pensar algumas coisas rapidinho sobre essa parte. A primeira coisa é que Jesus, ele é chamado de segundo Adão porque ele tem um comportamento totalmente oposto de Adão. Se nós olharmos, Adão não era Deus, mas ele quis ser igual a Deus através da desobediência. Jesus era Deus, mas ele entendeu que ser igual a Deus não era algo ao qual ele devia se apegar, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Nós nos apegamos a coisas tão menores, a coisas tão banais. A gente se apega a lideranças de ministério, a datas de cantina, a gente se apega a escala de ministério, a gente se apega a títulos por causa do nosso nível de estudo, a gente se apega a tempo de igreja. E Jesus, ele tinha o título que não tem como superar, não tem como algo ser mais incrível que isso. Jesus era Deus. Qualquer coisa que você conseguir pensar, não tem como ser mais impactante do que isso. Como que alguém consegue ser melhor do que ser Deus? E ele achou, mesmo assim, que ser igual a Deus era uma coisa que não era necessário se apegar a isso. Se fôssemos nós, a gente talvez se apegaria a isso, porque a gente se apega a coisas muito menores. Mas apesar disso, ele se esvaziou. Eu tenho aquilo que existe de mais incrível, mas eu vou descer a realidade dessas pessoas. E quando Jesus desceu, ele foi se esvaziando de toda a sua glória, de todos os seus benefícios. Ele não deixou de ser Deus, mas ele abriu mão de muita coisa. E sabe o que eu acho muito interessante? Talvez você esteja me ouvindo, talvez você pode estar com sede. Eu estou aqui pregando a palavra do Senhor, botaram água para mim, inclusive, muito obrigado, vou beber agora. Olha o link que eu fiz rapidinho. O que é isso? É um cuidado que as pessoas têm com a gente, para que a gente possa servir ao Senhor com um pouquinho mais de conforto. Quando a gente vai para uma igreja pregar, eu fui pregar numa igreja há pouco tempo, eu não era membro de lá.
gente, o desespero das pessoas em te agradar é ainda maior. Fazem janta, fazem almoço, né? A gente até aproveitou a marmita, estava ótima, por sinal, né? Um auxílio para o combustível. Aí quando você olha o valor, você fala assim, irmão, você acha que eu vim da onde? Do Tocantins? Né? Tipo assim, umas coisas. E aí quando a gente olha para o Filho de Deus, que tinha o que havia de melhor, da glória, da honra, não teve nenhuma ajudinha do Pai. Vamos tentar, já que ele já, está abrindo mão de tanta coisa, né? Vamos pelo menos dar um travesseiro confortável, vamos pelo menos dar uma sandália melhorzinha para ele andar isso tudo. Poxa, né? Tem tanta gente que tem cavalo, vamos dar um cavalo para ele. Não. O Filho de Deus não teve qualquer benefício, ele não teve qualquer ajudinha. Ele se esvaziou, vindo a ser servo. E o que eu acho muito interessante, meus irmãos, é que servo é o termo gourmet para escravo. Porque quando a gente traduz escravo, fica muito forte, porque a gente lembra da escravidão do Brasil colonial, que foi uma das escravidões mais desumanas que aconteceu na história da humanidade, né? Vários lugares, para você ter uma ideia, o povo de Israel tinha escravos e havia leis no Antigo Testamento para conceder direitos aos escravos, para que eles não fossem explorados de uma forma desumana. Então, por mais que a gente pense assim, nossa, tinha escravidão no Antigo Testamento, mas não era o povo de Deus, mas você não podia maltratar. Se ele fosse ferido de forma grave, ele ganhava liberdade automaticamente e indenização. Ninguém podia ser escravo por mais do que 7 anos. Tinha uma série de leis que eram muito à frente do seu tempo. Mas, quando a gente fala de escravo, a gente lembra do Brasil colônia. E a gente não quer associar isso a Jesus. A gente não quer associar isso a gente. Ser servo de Deus, escravo de Deus, parece uma coisa ruim, né? Mas por que nós somos escravos de Deus? O escravo, meus irmãos, se ele conseguir ser feliz, é lucro. Ninguém tem compromisso com a felicidade do escravo. E de uma forma muito pesada, a nossa alegria está prometida não para agora. Se a gente conseguir, glória a Deus por isso. Mas tem irmãos nossos que nesse momento estão fugindo de perseguição, tendo parente assassinado para pregar o Evangelho. Eles terão um galardão, uma alegria imensa no encontro com Cristo, mas talvez aqui a gente vai chorar. Nós temos o livro das Lamentações de Jeremias, um profeta que sofreu demais para tentar fazer Israel se voltar para o Senhor, e ele não via resultado do seu ministério, ele chorava e chorava, mas ele está nos braços do Senhor. Então, o escravo nem sempre ele consegue ser feliz, nem sempre alguém vai se preocupar com o bem-estar dele. O escravo, se ele tiver uma opinião sobre alguma coisa, ele guarda essa opinião no bolso. Se ele tiver vontade de fazer alguma coisa numa determinada situação, mesmo que seja para ele mesmo, ele só vai poder fazer se permitirem e se derem essa oportunidade para ele. O escravo que faz um bom trabalho, ele não é recompensado por isso. Fala, nossa, que coisa boa que você fez, vai ganhar um aumento. Ele não tem salário, ele não tem papinha nas costas, é a obrigação dele. Então, quando o texto ele fala que Jesus ele se tornou servo, que Jesus ele se tornou escravo, é que Jesus estava passando por todas essas realidades. Jesus ele era inocente, foi declarado culpado apesar de ser inocente. E falou, não vemos culpa nenhuma desse homem, mas a gente vai crucificar ele mesmo assim. E como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Palavras do profeta Isaías, né? Jesus ele sofreu a injustiça calado, como um escravo sofreu. O escravo ele tem razão, mas e daí que ele tem razão? Ele não pode fazer nada a respeito. E é interessante que o escravo ele é uma pessoa submissa à força. Ele não tem direito de escolher ser escravo ou não. E muitas vezes a gente não gosta de usar o termo escravo de Deus, porque parece que a gente pode escolher, né, ser ou não servo de Deus. Mas de certa forma, meus irmãos, sabe o que eu penso? Que é até uma grande divisão aí, né, das pessoas que falam sobre a predestinação e tudo mais. A gente não vai entrar nesse tema, a igreja não chegou no consenso até hoje, não vai ser eu nessa mensagem para resolver isso. Mas assim, uma coisa que eu acho muito interessante é a passagem de Pedro. Quando Jesus ele faz uma pregação muito difícil, e ele fala o seguinte, olha, o evangelho é isso aqui. E ele fala a verdade, manda na cara das pessoas, vocês estão me seguindo porque vocês ficaram impressionadas com o pão, com a multiplicação que saciou a fome de vocês, mas vocês não querem compromisso, e começou a pregar e pregar e pregar.
Uma pregação difícil. E o texto, ele não omite. Boa parte dos seguidores, daquelas pessoas que estavam acompanhando Jesus, o deixaram naquele dia. Desistiram. E aí Jesus, ele se volta para os 12 e fala assim: vocês não querem ir embora também? Vai com eles. Ó, a porta está aberta. Se quiser ir embora, pode ir. E o que Pedro fala é muito interessante: Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, teoricamente a gente pode ir? Pode, mas e para onde? Que opção a gente tem? A nossa vida pertence ao Senhor. Então, teoricamente, você tem o direito de escolha, mas escolher o quê? Que outro caminho faz algum sentido para você? Se você já conhece a presença de Deus, se você já conhece o amor de Deus. Então, nós somos escravos do Senhor por submissão, que não é uma submissão forçada, mas também não existe uma outra alternativa. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é um dos caminhos, não é o melhor dos caminhos, é o único. Ou é ele ou não vai. Então, quando nós nos submetemos ao Senhor, então nós somos escravos dele, voluntariamente. Jesus, ele se auto-esvaziou, ele se auto-humilhou. Ninguém obrigou Jesus a se humilhar, ninguém obrigou Jesus a fazer o que ele estava fazendo. E, inclusive, ele fala: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Ele está falando: eu vou morrer. O ápice da humilhação, você perder o controle do seu próprio corpo, ver o seu corpo parando de funcionar, e você não pode fazer nada. Os legistas que leem o texto da crucificação de Jesus acreditam que Jesus morreu como se fosse afogado numa hemorragia pulmonar, e que ele teve uma parada cardiorrespiratória. Ele não conseguiu mais respirar. E bate com o texto porque Jesus, ele fala uma frase e a vida sai meio que imediatamente. Ele estava sufocando, não conseguindo mais respirar. Imagina o Filho de Deus, todo poderoso, não conseguindo controlar os impulsos do próprio corpo. Jesus, ele escolheu se humilhar por nós. E o que Paulo está falando é o seguinte: igreja, não é para você esvaziar o outro, não é para você humilhar o outro, é para você se esvaziar, é para você se humilhar. E sabe, meus irmãos, sermos um é muito difícil, porque a gente não quer se esvaziar, a gente quer ser cheio. A gente quer ficar cheio, a gente quer ter mais do que o outro, a gente quer se destacar, a gente quer se sentir querido, a gente quer sentir o número 1, a gente quer conforto, a gente quer que os nossos desejos sejam atendidos, a gente quer que a nossa vontade prevaleça, a gente quer ter razão, a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeitinho, a gente quer ser uma celebridade. A gente quer que a gente falte 3 domingos e um monte de gente ligue desesperado: pelo amor de Deus, o que houve? Volta. E o que Paulo está falando é o seguinte: para você ser cheio do Espírito Santo de Deus, você precisa antes esvaziar de você mesmo. A gente acha que a gente é muito bom, mas eu lembro eu já contei isso aqui antes, né, que eu tive uma depressão gravíssima na adolescência, eu tentei suicídio na adolescência, e naquela fase da minha vida era uma fase que eu estava fazendo tudo que eu queria. Se eu estava a fim de fazer, não fiz nada polêmico, né? Enfim, estou falando assim, parece que eu me aloprei. Não, mas era uma fase que eu não estava de verdade preocupado com o que Deus queria para mim. Eu fazia o que eu estava a fim de fazer. Se eu estava a fim de contar uma piada indecente, eu contava. Se eu estava a fim de xingar, eu xingava. Se eu estava a fim de fazer qualquer outra coisa, eu fazia. E naquele momento, depois, quando o Espírito Santo me alcançou, quando eu realmente tive um encontro com Cristo, é que eu pude entender que a nossa vontade é muito ruim, irmãos. Eu estava fazendo tudo que eu queria, eu estava deprimido. A liberdade em Cristo não é você fazer o que você quer, é você conseguir não fazer o que você não quer. Muitas vezes, a pessoa que está aprisionada no pecado, ela fala assim: isso aqui está acabando com a minha vida. Pode ser um copo de cerveja, pode ser um copo de cachaça, enfim, pode ser uma traição ao cônjuge, pode ser um desvio de dinheiro no emprego. A pessoa sabe que aquilo está errado. A pessoa sabe que aquilo vai destruir a vida dela e fala: a partir de hoje eu não faço mais. E quando ela vê, ela está fazendo. É como se o braço dela estivesse sendo carregado por outra pessoa. É como se ela fosse um fantoche direcionado e manipulado por outra pessoa. Liberdade não é você fazer o que você quiser, é você conseguir dizer não para aquilo que você não quer.
E a pessoa que ela não é liberta por Cristo, ela não consegue. Ela tem a vida dela com cordas sendo puxadas por outras pessoas. Ser um é muito difícil, porque não é uma obediência qualquer, é uma obediência até a morte. O livro de Hebreus, ele vai falar uma coisa muito interessante para a gente, em Hebreus 12, versículo 4, ele vai dizer: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram a ponto de derramar o próprio sangue. O que isso quer dizer para nós? Que quando fica difícil demais, a gente peca. Quando fica desconfortável demais, a gente peca. Quando a gente tem que abrir mão demais das coisas, quando a gente tem que deixar as coisas acontecerem de outro jeito que a gente não gostaria, a gente chuta o balde. A gente carrega a nossa cruz até o cravo começar a entrar na nossa pele. Aí a gente desce. Não, deu. Está demais. Jesus, ele aguentou até o final. E o que a Bíblia está dizendo é, na luta contra o pecado, quando é a hora de derramar o seu sangue, você desiste. Você desce na sua cruz. E a gente não consegue ser um por conta disso. A gente estava conversando no Ministério de Louvor, a gente fez uma reunião e eu pude abrir meu coração, e acho que eu posso comentar com vocês também, do quanto muitas vezes eu venho para cá e eu fico entristecido, não se eu estou pregando ou qualquer coisa assim, mas de ver tantos bancos vazios, sabendo que o corpo de Cristo está picotado em vários lugares nesse momento. Sabe, tem pessoas que têm realmente motivos de não estarem aqui, pessoas que têm limitações reais, mas muitas pessoas não estão aqui porque não querem estar. Então a gente está falando sobre ser um, e nós como corpo estamos fragmentados em vários lugares a esse momento, fazendo outras coisas, mesmo que das mais lícitas. Ser um é muito difícil, meus irmãos. E olha que estar no culto é uma das coisas mais fáceis. E eu tenho colocado isso diante de Deus porque eu quero muito, não sei quanto tempo o Senhor vai me permitir estar nesse lugar, mas eu não consigo entender a falta de amor pela casa do Senhor, a falta de amor por cultuar ao Senhor. E eu espero do fundo do meu coração que, já que a gente está trabalhando unidade, que a gente vai chegar ao final do ano vendo essa transformação da igreja estar unida, não só em frequência, porque isso não importa tanto assim, mas unida de verdade. E ser unido é muito difícil, que a gente desobedece o Senhor. Onde Deus gostaria que nós estivéssemos nessa noite? Estamos obedecendo? Que bom que você está aqui nessa noite. Fico muito feliz que Deus possa estar falando no seu coração, espero que sim. E que você possa colocar isso diante de Deus também, porque a gente precisa ser um, porque senão a gente vai fingir que é. E olha que isso é uma das coisas mais fáceis, e a gente precisa trabalhar isso. Mateus 23, do 11 ao 12, já caminhando para o final, ele fala o seguinte: o maior de vocês tem que ser o servo de todos. Aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que a si mesmo humilhado será exaltado. E falando de exaltação, nós vemos a segunda parte da música que nós estamos lendo, no versículo 9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, que estava sepultado, ele ressurge, e ele ascende aos céus, e se senta à direita de Deus, e de escravo agora ele é Senhor. Ele passou para o outro lado. Ele recebeu um nome que é maior do que todo nome, o nome diante do qual todo joelho há de ser dobrado, no céu, na terra e debaixo da terra, como se fosse uma referência ao inferno. Na eternidade, aqui e agora e na perdição, todos hão de se dobrar diante do nome do Senhor. E que alegria é a gente poder fazer isso voluntariamente hoje, da gente se prostrar diante desse nome hoje porque a gente quer, porque a gente deseja, porque a gente ama a esse Deus, porque a gente é grato pelo que Ele fez por nós, por essa humilhação, por esse esvaziamento, por tudo que Ele fez, porque a gente não merece, a gente é muito ruim, a gente é muito ruim, mas Ele se esvaziou por nós.
E essa exaltação que Jesus recebeu, o próprio texto diz, final do versículo 11, é para a glória de Deus Pai. Quando você se esvaziar, quando você se humilhar diante do Senhor, Ele vai te exaltar. Mas Ele não vai te exaltar para que você se torne melhor do que os outros. Ele não vai te exaltar para que você fique rico, para que você fique próspero, para que você se torne um destaque. Ele vai te exaltar para a glória dele. É o que o texto está dizendo para a gente. Nessa mensagem, meus irmãos, nós vimos que a unidade da igreja ela é muito mais difícil que vários outros desafios na nossa caminhada com Cristo. Isso acontece porque nós somos partidários, a gente toma atitudes que geram confronto, que geram rachaduras no corpo de Cristo. A gente tem que pensar muito no que a gente vai falar, no que a gente vai fazer. Se as nossas atitudes causam divisão na igreja, a gente precisa repensar, porque não é ação do Espírito Santo. Tudo que a gente faz que gera dois grupos por causa disso, não foi o Espírito Santo nos movendo. E a gente precisa se permitir ser cheio do Espírito Santo e não de nós mesmos. Nós vimos também que a solução para tudo isso, né, de tomarmos essas atitudes que ferem, de quererem as coisas do nosso jeito, da gente se sentir superior aos outros, mesmo quando a gente não é, a gente está só se iludindo, ainda assim, a solução para isso é ser como Jesus. E o que é isso? Não se apegar a títulos, não se apegar a direitos, mas se esvaziar, se humilhar, estar no nível das outras pessoas, servi-las com amor, obedecendo à vontade de Deus, mesmo que isso custe muito caro. E eu queria terminar lembrando o que a própria palavra nos diz, que um dia todo joelho há de se dobrar. Se você já faz isso hoje por gratidão, por amor, louvado seja Deus pela tua vida. Mas a Bíblia nunca mentiu em nada do que ela falou. Não existe uma profecia que a Bíblia tenha trazido que aconteceu diferente. Tudo que a Bíblia profetizou que já aconteceu, aconteceu exatamente como foi falado. E o que a palavra de Deus está nos dizendo é que todo aquele que está nem aí para o Senhor, que Deus não é importante na vida dele, que toma as próprias decisões e tem a vida completamente longe da presença de Deus, um dia, essa pessoa, querendo ou não, ela vai se dobrar diante do nome do Senhor Jesus para a perdição. Alguns para a vida eterna, alguns para a perdição. E cabe a você arriscar se essa vai ser a única profecia de toda a Bíblia que não vai ser cumprida. O que a Bíblia está nos dizendo é que você, querendo ou não, um dia há de reconhecer que Jesus Cristo é Senhor, Ele quem manda para a glória de Deus Pai. E a minha grande questão é, será que você não gostaria, sabendo o tanto que Ele se esvaziou, o tanto que Ele se humilhou, para que você pudesse ser da família dEle? Será que você não quer confessar isso hoje? Por vontade? Por gratidão? Queria que você fechasse os seus olhos, o ministério de louvor vai vir, daqui a pouco a gente já vai terminar o culto. E pode ser que todos que estejam aqui já tenham um compromisso com o Senhor. Não é compromisso com a igreja, não é ser evangélico, isso não é critério de nada. Mas é um compromisso com aquele que morreu, torturado, inocente, para nos dar a vida eterna. É com Ele que é o nosso compromisso. Será que nessa noite, se você de repente nunca teve esse encontro com o Senhor, se você nunca fez essa decisão de verdade, ou se você fez, mas abandonou essa decisão, e está vivendo uma vida completamente distante da presença de Deus, fazendo tudo aquilo que desagrada ao Senhor, se nessa noite você quer reavivar esse compromisso, ou se você quer fazer ele pela primeira vez, eu não quero me alongar, eu não quero gastar muito tempo nesse momento, mas eu queria te dar essa oportunidade. Queria que você, enquanto todos estão de olhos fechados, que você levantasse a sua mão e nós vamos orar por você. Se houver alguém, se há, faça isso agora, levante só uma das suas mãos. Se não há, então eu vou entender que todos aqui nessa noite já assumiram esse compromisso com o Senhor, já dobram os seus joelhos diante do Pai, por vontade, por gratidão, e que assim seja. Que bom. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Vamos orar? Deus amado, nós queremos te agradecer.
Porque aquilo que o Senhor fez por nós, aquilo que teu Filho Jesus fez por nós, ninguém faria, Senhor. Nem as pessoas que mais me amam, Senhor, se entregariam por mim nesse nível. Nem minha esposa, nem os meus pais, nem os meus melhores amigos sofreriam tanta coisa por culpas que são minhas. Mas o Senhor fez isso por mim. E, Senhor, tantas vezes em meio a tantas coisas na tua casa, a gente quer se apegar a tanta besteira, a gente quer fazer questão de tanta coisa irrelevante, a gente quer que a nossa voz seja ouvida mais alto, a gente quer que a nossa opinião prevaleça, a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito. Senhor, nos ensina a sermos como Cristo Jesus. Senhor, nos ajuda a nos esvaziarmos, Senhor. A gente é tão soberbo, a gente quer se exaltar tanto. Mas se humilhar, Senhor, é muito difícil, é muito doloroso, Senhor. Te obedecer até a morte é muito difícil, Senhor. E tantas vezes a gente não consegue. Quantos de nós aqui nessa noite estão aqui nesse lugar, talvez lembrando de tanta coisa errada que falou, que pensou e que fez essa semana? Ah, Deus, o que seria de nós se não fosse a tua mão na nossa vida? O que seria de nós se nós fôssemos entregues à nossa própria sorte? Ah, Deus querido, obrigado, porque apesar das nossas imperfeições, o Senhor escolheu nos amar, escolheu cuidar de nós. Não porque a gente merecia, não porque havia alguma coisa de espetacular na nossa vida, mas é porque teu amor é grande demais. Obrigado pelo teu amor, Senhor. E apesar desse nosso coração sujo, pequeno, falho, Senhor, fraco, frágil, apesar da nossa motivação, da nossa determinação ser pequena demais, da gente desistir tão fácil, tantas vezes, obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque todos os dias o Senhor nos dá novas chances. O Senhor nos dá novas oportunidades. Talvez a gente vai sair dessas portas aqui e nós vamos ser tentados a te abandonar logo depois de fazer aquilo que o Senhor não aprova. Talvez a gente vença, talvez não. Mas obrigado porque a tua graça é maior do que o nosso pecado, Senhor. Senhor, nós temos plena consciência de que existe um lugar para nós que não foi destinado porque a gente merecia, mas é porque o teu amor é muito grande e porque os nossos pecados foram crucificados em Jesus. Obrigado pela liberdade em Cristo, Senhor. Obrigado por esse perdão que nos alcançou. Obrigado por fazer aquilo que ninguém faria por nós. Nós te somos gratos. Nos ajuda, Senhor, a nos esvaziarmos para a glória de Deus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Ministério. E semelhante a um homem se esvaziou, certo por e assim mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome no céu e na terra e debaixo da terra, o nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor.
Hoje à noite estava no culto, celebração do aniversário da sua mamãe, acho que 94 anos. Bênção, né? Que o Senhor nos dê graça, aqueles que ainda têm a mamãe, o papai vivo, chegar na idade do pastor Carlos comemorando o aniversário da mãe e do pai, né? Bênção, isso é bênção de Deus. Quarta-feira, 19 horas, culto de oração. Semana que vem, domingo que vem, EBD, às 9 horas, culto 10h30, meia-noite, no André Culto. Senhor, abençoa a tua igreja, Pai, que tenhamos uma semana de bênção, de paz, refletindo e colocando em prática as mensagens que ouvimos aqui neste domingo. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a nossa vida, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Vá em paz. Tem cantina na porta, por favor. Meus irmãos. Cantina, mas olha que bênção. Temos cantina. Não pode estar passando por embaixo, prestigiando a cantina. E a cantina é dupla bênção. Você abençoa a igreja e você confraterniza com o irmão. Yeah.